Estamos de volta com o Band Entrevista. Nosso convidado de hoje é Luiz Antônio Sebem, que é diretor superintendente do Grupo Ford Slaviero, também presidente da FenaBrave no Paraná e vice-presidente da Associação Comercial. Eu deixei uma pergunta no ar no último bloco. Cerca de 11 mil novos veículos, estamos falando aí de carros, novos carros entrando em circulação em Curitiba, sem falar do segmento de motos, então aí temos aí mais cerca de 4 mil motos que entram em circulação. Quer dizer, a gente sabe que não tem espaço para todo mundo na rua. Isso, por um lado, é bom para o setor, porque está vendendo, mas o motorista acaba tendo ali o seu carro novo e não consegue se deslocar na cidade. Como é que fica essa questão? Bem, nós temos percebido todos os dias esse crescente número de veículos nas ruas. A frota circulante realmente cresceu bastante nos últimos anos e a infraestrutura necessária para dar vazão, ou seja, dar mobilidade, acabou não sendo feita. Estudos do IBGE mostram que aproximadamente 10% apenas do investimento necessário foi feito pelo governo e pela iniciativa privada. Então é muito pouco. Então essa é a explicação. Agora as vendas, você tem razão. Em torno de 10, 11 mil novos automóveis, caminhões emplacam por mês aqui na Grande Curitiba, entram em circulação, 3 a 4 mil motocicletas, isso tem sido a média dos últimos anos, mesmo considerando esses meses mais difíceis, e isso vai acabar fazendo com que a gente tenha alguma mudança no comportamento de dirigir. E na minha opinião, o mais importante é a educação. A gente tem que começar por aí, começar a respeitar o outro, motorista, o outro ciclista, o motociclista, para que a gente consiga, juntos, resolver o problema da mobilidade, senão não vamos ter essa condição. O senhor tocou num ponto-chave aí, quer dizer, que é justamente a mobilidade urbana. Todo mundo quer se deslocar do ponto A para o ponto B, da maneira mais cômoda possível. Isso é próprio do ser humano. Agora, o senhor acredita que esta convivência, por exemplo, motocicletas, 4 mil novas motocicletas no trânsito, o senhor citou um ponto que é a educação. Falta educação para que essa convivência seja harmônica? Às vezes a educação, ela existe, né, de um modo geral, mas não a educação para o trânsito, porque ainda nós achamos que o maior tem o direito de ir antes, ou assim por diante, ou eu estou com mais pressa, o filho está esperando, o meu horário no trabalho ou na igreja, alguma coisa do tipo. Mas na verdade não é assim. Nós vamos ter que o maior respeitar sempre o menor até chegar no pedestre, que é o que tem a maior atenção de todo, o mais indefeso, né? E a partir do momento que nós aprendermos isso, de que no trânsito não existe vencedor, em qualquer situação os dois perdem, ou os 3 ou os 4 envolvidos num acidente ou numa dificuldade para se locomover. Então, a partir desse momento, nós, sem necessariamente grande investimento na infraestrutura, nós conseguiremos realmente dar fluxo às vias, ou à situação em geral, que acabam complicando, né? É importante também que aqueles centros em que há maior concentração de veículos, seja feita uma comunicação melhor, né? Às vezes a gente está num local que nem sabe que ali tem uma escola, ou que ali próximo tem um hospital ou algo parecido. Então, com bastante antecedência, né, nós sabemos, a URBS tem feito investimentos e quando divulga alguma informação, a gente vê que a necessidade ainda é muito grande para que a gente tenha uma solução, né? Como a sincronização dos semáforos, por exemplo, ou as faixas de pedestres, ou as faixas para ciclistas e assim por diante. Mas é uma preocupação da rede de concessionárias, dos próprios fabricantes, de que essa consciência exista e de que a convivência seja pacífica e cada vez mais harmoniosa entre os proprietários de veículos, motocicletas e os pedestres e entre todos, para que a gente consiga realmente ter um desempenho melhor dessa mobilidade tão esperada por todos. O senhor citou, durante o intervalo, enquanto conversávamos, o senhor citou um dado interessante, que hoje em Curitiba a arrecadação de IPVA já é maior que a de IPTU? Sim. Nós temos alguns pontos interessantes. O IPTU tem tido um reajuste menor do que o reajuste nos automóveis. Os automóveis, com base nos reajustes da FIPE, que é um órgão da USP, São Paulo, que é usado para fazer o reajuste dos carros,
né? Todos nós que somos proprietários, todos os anos, independente do modelo e do ano modelo do veículo, a gente tem um reajuste nos valores do IPVA. Isso é pago, uma parte desse valor vai para o Estado, outro vai para o município. Então, há uns dias, conversando com o prefeito Gustavo Fruit, ele realmente confirmou que para o nosso município de Curitiba, o IPVA tem uma importância tão grande que agora em 2014 superou a própria arrecadação do IPTU. Então, existe realmente uma economia enorme girando em torno da distribuição de veículos, né, dessa indústria automobilística, que acaba sendo importante para todos, mas que às vezes não tem a atenção necessária. Então, o importante é a gente dar atenção para isso, porque gera muito emprego, desenvolve as economias, sem dúvida nenhuma. Da economia. Agora, o senhor acha que isso também é reflexo do deslocamento do foco? Durante muito tempo, o sonho do brasileiro foi ter a casa própria. Sim. Aí, o senhor acha que deslocou esse foco para o sonho de ter o carro próprio, de ter o carro zero? Houve uma migração daquela intenção, do sonho? Na minha opinião, sempre houve dos dois, né? Ter uma casa própria e um carro na garagem. Isso é incrível, né? Como depois uma motocicleta para o lazer ou assim por diante. Mas nos últimos anos, com o impulso que nós tivemos da construção civil, boa parte dos consumidores também acabaram fazendo a aquisição da casa própria, que é muito importante. Eu acho que alavanca a economia como um todo, é um grande gerador de empregos e realização de sonhos, estabilidade da economia. E houve um pouco de conflito, né? Porque se a renda não permitia ter os dois, houve uma opção. E se essa opção foi bem feita, ela vai ser mantida, né? Vai continuar gerando grande riqueza para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado. Agora, se isso não foi feito da forma correta, e aí eu estou falando do ponto de vista do consumidor, vai ter que se desfazer de um ou de outro, né? Porque senão vai ter problemas, né, para frente para pagar esses financiamentos, e a gente sabe que nesses casos o prazo e as taxas de juros, as condições como foram feitas são muito importantes e é uma atenção que o consumidor precisa ter. O senhor diria que hoje o carro é o maior, contrapõe hoje com a casa própria, os dois segmentos aí que competem entre si? Sem dúvida nenhuma, isso já aconteceu no passado e atualmente é assim também. Esses dois segmentos do mercado, dependendo do desempenho da economia brasileira, da estabilidade, da geração de empregos, o aumento da renda, né, o novo posicionamento da sociedade brasileira como um todo, acaba tendo um desempenho favorável ou desfavorável. E eles competem porque são dois sonhos, dois investimentos grandes, dois investimentos de longo prazo. Mas nós não podemos esquecer também que nos últimos anos houve uma migração muito grande da escola pública para a privada, houveram muitas oportunidades de lazer, turismo, né? A saída para os restaurantes, o shoppings. O reflexo está aí nos aeroportos. Exatamente. Dizer, então, a classe C está consumindo mais e outros sonhos de consumo. Exatamente. Mas o importante é nós termos uma visão de médio e longo prazo, porque a economia, quando se analisa só a curto prazo, com alguns indicadores que são macro e que não afetam diretamente uma região, como nós falamos, a agrícola, né, acabam fazendo com que essa confiança do consumidor fique muito pequena em relação à economia, em relação ao governo, e acaba prejudicando a todos, né, e fazendo com que o desempenho do nosso produto interno aí seja menor, e muitas vezes muito por ouvir falar, muita desconfiança sem um número definitivo, né, que a gente possa tomar a decisão, e isso é importante que todos prestem muita atenção. O senhor percebe na concessionária, às vezes a pessoa compra o carro e não tem a casa? Sem dúvida nenhuma, isso é muito comum. Faz a opção pelo automóvel? É muito comum, né? Até porque existem alguns estudiosos, economistas, que dizem que quando a economia está numa situação como essa, é melhor esperar para tomar uma decisão de um ou de outro, né? Nós sabemos que uma atenção muito grande que precisa ser feita, uma análise muito bem feita para você tomar a decisão na hora de fazer um investimento, é olhar o prazo, as taxas de juro, como é que vai ficar lá na frente,
essa prestação em relação à estabilidade do emprego e à sua renda familiar, né? Porque o mais importante é avaliar como um todo. Agora, muitas vezes a gente percebe na hora do cliente preencher uma ficha que ele dá preferência para trocar o seu carro por um novo, né? Dar o seu seminovo como parte de pagamento na concessionária, mas ainda não possui um imóvel, ou porque mora com os pais, ou porque está planejando mais para frente, ou paga um aluguel bom numa região interessante, mas é bastante comum isso. O senhor já deu algumas pistas do que eu quero lhe perguntar agora. Quais são as dicas que o senhor dá para quem tem o desejo, neste momento, de trocar de carro, por exemplo? Bem, a aquisição de um veículo novo, pode ser um automóvel ou uma motocicleta. O caminhão é um pouco diferente porque ele é um bem de produção, então normalmente essa análise é muito bem feita, né? Assim como a máquina agrícola. Eu falo desses dois porque eles são muito importantes para a economia, para a indústria, mas eles já têm uma atenção especial do próprio BNDES, através dos programas como o Finame, para financiar a aquisição de veículos para a produção. Então, realmente tem linhas de crédito especiais, a análise é outra. Mas, analisando assim, o consumidor, aquele telespectador que está agora nos ouvindo, que vai fazer a aquisição da sua primeira motocicleta ou seu primeiro automóvel, ou vai trocar um que já tem, ele deve procurar uma concessionária já, não tem problema algum. É momento para isso? Esse é o momento, né? A época mais difícil é quando o consumo a demanda está muito grande e a oferta está pequena. Hoje é o contrário, a oferta é grande, existem sobram carros hoje nos pátios das concessionárias. As concessionárias têm veículos disponíveis de modelos, cores, marcas, né? As condições de financiamento são muito boas, as taxas, muitas delas subsidiadas pelos concessionários. As concessionárias estão pagando bem pelo veículo usado para que o cliente possa dar isso como parte de pagamento. Existem programas já com manutenção futura incluído, seguros, garantias estendidas, ou seja, todo o trabalho é feito para atender bem o consumidor. Agora, esse consumidor deve realmente fazer a sua conta. Se ele tem o dinheiro para comprar, pagando a diferença do seu carro usado, por exemplo, à vista, é uma situação muito confortável. Mas se ele quer financiar, então procura uma concessionária, o banco, o agente financeiro, junto com o atendimento da área comercial, uma concessionária, vão ajudá-lo a fazer uma projeção, fazer uma programação para que ele fique satisfeito com a aquisição e depois com o período que ele vai financiar. Consiga pagar, que é importante. Sebem, eu agradeço muito a sua participação conosco aqui no Band Entrevista de hoje. Nosso tempo está terminando. Foi um prazer e estamos sempre à disposição para falar com a Bandeirantes, falar com vocês aqui, Fabrício. Muito obrigado. Obrigado a você também que assistiu ao nosso programa, ou a pelo menos um pedacinho dele. Até o próximo Band Entrevista.